Boa noite a todos. Estamos aqui na nossa página no Facebook, na qual a gente tem trabalhado muito para divulgar as ações sobre o coronavírus. E nesse período, acho que não tem ninguém mais que compartilhou as lives e as notícias dos acontecimentos sobre o coronavírus. Nós viemos aqui para ajudar todos de uma forma igual, né, trazendo a comunicação, trazendo a palavra de quem conhece, para ajudar você a passar sua quarentena. Se você puder compartilhar esse vídeo e divulgar para os seus amigos, eu ficarei muito grato. Nessa primeira live, eu não vou conseguir responder as perguntas ao vivo, porque tem uma questão técnica que a gente não conseguiu equacionar. Mas isso será logo superado e a gente vai conseguir transmitir com maior qualidade para vocês nas próximas. Eu quero aproveitar e apresentar aqui hoje quem vai participar conosco, é o Dr. Fernando Antônio Giuliani. Ele é formado em odontologia pela Faculdade de Odontologia de Linz, odontogeriatra também, especialista em saúde pública pela UNAERP, especialista em saúde da família pela Unifesp e especialista em odontologia coletiva pela Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Nosso outro companheiro que vai nos ajudar é o Josenaldo Vieira. Ele é pedagogo e trabalha na área de epidemiologia há mais de 18 anos e coordena o combate às endemias em Barueri. Eu quero começar com o Dr. Giuliani para que ele dê um bom dia para vocês, um bom dia não, uma boa noite, né, e faça as suas primeiras considerações. Boa noite, Weber, boa noite a todos que estão ouvindo, boa noite ao Josenaldo. Possamos esclarecer um pouquinho as dúvidas aí que os nossos pessoal que está acompanhando aí possa ter e a gente possa esclarecer na medida do possível. Josenaldo? Boa noite a todos. É só esclarecendo, Weber, que eu não sou mais coordenador. Eu fui o coordenador, né, doutor? A gente fez uma parceria, trabalhamos juntos. Eu não sou mais o coordenador, mas nós temos a experiência de 18 anos fazendo esse trabalho e estamos aqui para tentar ajudar mais pessoas, né? Tá certo. Eu quero começar com o doutor Giuliani, fazendo uma pergunta, doutor. Que nesse meio, nessas transmissões e muitas ligações que as pessoas têm feito, muitas dúvidas aparecem, né? E uma das que eu consegui marcar aqui, queria que você comentasse um pouco, que é como que funciona o hospital de campanha, ou aqueles leitos adicionais que as cidades têm feito para conseguir, de alguma forma, abrigar e cuidar desse povo que está sendo cuidado com o coronavírus. Como que funciona esses leitos? Bom, acho que a questão principal é entender que o coronavírus ele é altamente transmissível. Então, ele passa de pessoa para pessoa, né? Então, a lógica do sistema é o quê? É de você isolar esses pacientes para que eles não possam ter o contato ou habitar o mesmo habitat que um outro paciente que não está contaminado com o coronavírus. Então, a partir disso daí, e na experiência que teve a China, na experiência que está tendo outros países também, o Ministério da Saúde estimulou o uso do hospital de campanha. Então, o hospital de campanha é um hospital temporário em que vai receber pacientes que já foram acometidos com coronavírus e que já saíram do grau de um determinado grau, que eles não dependem mais de UTI. Então, ao invés de ele ficar ocupando um leito de UTI e toda uma estrutura ali, conforme o que determina a autoridade sanitária de cada município, ele pode deslocar esse paciente para um hospital de campanha. Uma outra possibilidade é o quê? Um paciente que chegou numa unidade básica de saúde, numa unidade de saúde da família, num pronto-socorro, com um quadro que se suspeita que é de coronavírus e que está com uma debilidade, com uma dificuldade, mas que não precisa de uma internação, ele pode ser deslocado para um hospital de campanha também, ou um leito de observação específico para quem está com um prognóstico ou com uma suspeita de coronavírus. Entendi.
Então, o hospital de campanha, ele tem essa finalidade de isolar o paciente para que ele não contamine outra ala de um hospital, uma outra ala de um pronto-socorro. Ele serve justamente para dar essa segurança e para limitar o quadro de possível contaminação, tanto de paciente como também da própria equipe médica. Entendi. Então, a cidade já tem o seu sistema de saúde atendendo as causas normais, e aí, então, tem um aumento dessa demanda e uma necessidade de uma separação entre as enfermidades para que não haja esse contágio na própria estrutura de saúde, é isso? É isso. Por exemplo, São Paulo fez o quê? Vamos citar o que está mais famoso agora, que é o do Pacaembu, né? Então, o hospital lá, fizeram lá uma quantidade de leitos que eles vão receber os pacientes que que estão com um quadro de coronavírus, mas que não necessite do aporte de ele estar na UTI. Então, é um hospital que ele é de porta fechada, porque ele só vai receber pacientes que foram referenciados com quadro de coronavírus. Conforme a gravidade do caso, embora lá no Pacaembu tenha leito também de UTI, mas conforme a gravidade do quadro, e que não possa permanecer ali, ele vai ser transferido depois para um hospital de referência, para uma UTI de referência. Entendi, ficou bem claro. Quero perguntar, Josinaldo, para você, dada a sua experiência, que um tema bem polêmico agora tem sido essa quarentena, né? E a manutenção do ficar em casa. Eu queria que você dissesse para os nossos amigos que estão nos ouvindo qual a importância de manter o afastamento social neste momento inicial dessa pandemia aqui no Brasil. A gente tem que ser didático, né? Porque parece que a população não está entendendo bem, porque vem de uma ala dos órgãos competentes, que são os governos, dizendo, claro, a grande maioria dizendo para ficar em isolamento, e tem uma pequena parte que diz que esse isolamento não é tão útil e não tão necessário. Mas, de fato, ele é necessário. Por quê? Eu vou dar só um exemplo bem simples aqui. Você tem 20 pessoas, digamos que esse nosso país aqui é composto de 20 pessoas, né? Ou essa cidade é composta de 20 pessoas. Aí tem a número 1 até a número 20. Aí o vírus chega e começa a contaminar o número 1 e o número 20. Só que você só tem 4 respiradores. Se todos ao mesmo tempo pegarem esse vírus, e nesse grupo tem aí uns 4 ou 5 do grupo de risco, ou 6 por aí, se esses todos pegarem, como é que se vai fazer com 4 respiradores? Não tem como. Então, como se diz por aí, e é a verdade, a gente tem que alargar e alongar essa linha para que não haja esse acontecimento de todos pegarem ao mesmo tempo. Então, é necessário esse isolamento por isso, porque o isolamento vai fazer com que os órgãos competentes, que o doutor bem trabalhou nisso, sei como ele foi competente nisso quando trabalhou aqui na nossa cidade, a gente faz esse alargamento para que dê tempo você atender a todos. Porque, veja, se eu começar a ficar doente, o que está fora do grupo de risco, várias pessoas fora do grupo de risco, vai procurar de imediato o pronto-socorro, né? O primeiro atendimento. O que é que vai acontecer? Vai acontecer do inchaço. E aí as pessoas que realmente precisam desses leitos, elas não vão ter o leito, porque eles já vão estar ocupados. Então, esse distanciamento social, ele é necessário nesse momento para que haja um equilíbrio. Não é que você se distanciando, você não vai pegar a doença. Um momento ou outro você vai pegar essa doença, que é necessário que você pegue, para que você crie imunidade. Mas não é preciso e não pode ser que aconteça todo mundo ao mesmo tempo, porque aí entra em um colapso e aí os órgãos não têm competência, lugar nenhum. Se vocês estão vendo os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, entrando num problema sério desse, imagine um país que estamos saindo de terceiro mundo, se ele tem condições mesmo, vamos aqui dar um aval positivo ao SUS, o nosso sistema SUS
tem se provado ser um dos melhores sistemas do mundo. Mesmo esse sistema, ele não suporta. Então, esse distanciamento é necessário para que essa linha seja alongada e os órgãos competentes de saúde consigam atender a todos. Weber, eu acho que você está com o microfone desligado. Weber, eu acho que você está com o microfone desligado. Agora sim. Agora sim. Então, você estava dizendo que é natural que tenha o crescimento de infectados pelo vírus. Mas quanto mais a autoridade pública, a estrutura pública de saúde conseguir estender esse crescimento durante o tempo, melhora, porque diminui o tanto de pessoas que vão carecer da estrutura pública de saúde, é isso? Sim. Entendi. É isso mesmo. Porque, veja só, para a gente criar imunidade, nós precisamos passar por ela para criarmos imunidade. É bem verdade que 85% dessas pessoas que vão pegar o vírus, assim como em outras epidemias, em outras doenças, eles vão ser assintomáticos, não vão sentir nada. E um grupo pequeno sentirá alguns sintomas, terão alguns sintomas e outros serão graves. Aí o problema é que se você tiver essas pessoas que não são do grupo de risco graves, atendidas lá no posto, as que são graves não vão ter os leitos necessários para que elas sobrevivam a esse vírus. Ou qualquer outro vírus. Entendi. Então é isso. Os assintomáticos, por não saber que estão com a doença, eles são um fator de propagação mais rápido que aqueles que têm a ciência, sim, né? E também, junto com isso, doutor Giuliani, a testagem, aumentar o número de pessoas que testaram para o exame é importante para que a gente tenha o mecanismo de controlar isso também. O senhor não concorda? Não, concordo plenamente. O problema maior é que nós não temos esses testes, não tem a quantidade suficiente. Então, a gente já perdeu um gap, né? um degrau muito grande aí daquilo que já ocorreu e daquilo que vai ocorrer. Então, tem que testar, porque aí você tem do ponto de vista epidemiológico, você tem uma realidade mais concreta e você consegue estabelecer o nível daquela curva de contágio, que fica mais com um prognóstico mais correto e verdadeiro. Tá, eu quero perguntar agora, doutor Giuliani, como que deve comportar a rede pública de saúde neste momento, sabendo que ainda falta a estrutura, né, e que tem uma previsão de que mais equipamentos sejam necessários para conseguir dar conta desse número que pode ser muito grande a partir desse momento daqui para frente. Tá. Bom, a rede tem que ser reestruturada e repensada. Então, a primeira questão é o seguinte: se você tem uma rede, então você tem as unidades básicas de saúde. As unidades básicas de saúde, normalmente elas concentram uma grande quantidade de pessoas que vão até lá para fazerem consultas de rotina, consultas que já estavam agendadas. O que o Ministério orientou e que os municípios estão fazendo? Cancelaram todas as consultas. Então, hoje, a unidade básica de saúde, ela está de porta aberta para receber pacientes que estão com algum quadro de gripe ou algum quadro de suspeita de dengue ou do próprio coronavírus. Então, só deve se deslocar pessoas lá que estejam com um quadro que pode sugerir um princípio de coronavírus. Os hospitais, o que aconteceu? Os hospitais também, toda a parte de cirurgia eletiva foi cancelada. Então, os hospitais hoje, eles ficam para quê? Para dar retaguarda a todos os casos de urgência e emergência, um infarto, um AVC, um trauma, uma fratura, que pode estar pondo em risco uma pessoa, e para o tratamento
de pessoas que têm o coronavírus. Justamente para quê? Para não ter contaminação cruzada, né? Da mesma forma, né? Então, por exemplo, se estimula um pronto-socorro de referência. Então, ao invés de uma pessoa que está com coronavírus ir no pronto-socorro central de Barueri, por exemplo, né? Que ele pode, naquela sala de espera lá, contaminar meio mundo, né? Se faria, ou se faz uma referência para que o paciente vá buscar um pronto-socorro que está com o quadro técnico, a equipe médica, para atender especificamente, com todos os EPIs, para evitar até contaminação da própria equipe. Porque imagina numa sala de espera, num pronto-socorro, que tem uma pessoa que está com uma febre, né? Que não é de coronavírus. E chega uma pessoa que vai sentar do lado dela para aguardar com um quadro, né? Ou pior, ou como é na maioria das vezes, a pessoa ainda ela está com desconforto, mas não se manifestou os sintomas, né? Então, ela é um fator de transmissor. Então, a rede pública, ela, no caso, quando se tem um quadro como a gente classifica, de pandemia, né, ou de epidemia aqui no Brasil, ela tem que estar se adequada para ela filtrar, né? É uma forma, né, de classificar para ser atendido somente aqueles casos em que haja uma suspeita, para evitar a maior contaminação ainda. Interessante essa sua fala, doutor, porque saiu uma pesquisa dizendo que em torno de 15% a 20% do corpo médico acaba, mesmo com todos os cuidados, com os EPIs, sendo infectados por estar tão próximo assim do combate ao vírus, né? Isso é um dado importante, né? Isso é uma verdade, né? Já tem vários médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos que já estão contaminados, né? Então, o que está se fazendo? Está se aguardando que eles se recuperem para que eles possam ir para frente da linha novamente, né? Sem perigo de se contaminar novamente e para dar suporte para aquelas outras pessoas do corpo médico que vão se contaminar. Entendi. Então, já vale mais uma vez o nosso abraço para todo mundo da rede pública de saúde, porque são os verdadeiros guerreiros, né? Com certeza. Que colocam sua roupa e vai lá dedicar ao Brasil e dedicar a essa profissão tão maravilhosa que é cuidar dos outros, né? Com certeza. Ô, Josenaldo, eu queria perguntar para você agora que nós estamos passando num momento de um ruído de comunicação entre o chefe do executivo, né, e os governadores. Né? Hoje mesmo já saiu uma resolução aí, e já tinha sido manifesto uma outra, dizendo que cabe aos estados, aos municípios e à União versar sobre a questão de saúde pública, né? Mas há meio que uma rixazinha aí entre a União e os governos do estado, né? Eu queria que você partilhasse um pouco da sua experiência. O problema político, ele tem mais atrapalhado a gente nesse problema que nunca nós passamos. Nós estamos aqui, eu acho que eu sou da mesma idade do doutor e somos mais velhos do que você, mas nós nenhum passamos nessa geração um problema tão sério quanto esse. Então, nesse momento de união, eu acho que a política ela não pode atrapalhar, ela deve ajudar. Mas que há realmente aí um barulho entre um lado e o outro, né? E hoje saiu uma pesquisa, não sei se vocês viram, que mais de 75% das pessoas aprovam as atitudes dos governos estaduais e meio que 30% só aprova a atitude do presidente, mesmo ele sendo ainda um presidente razoavelmente querido. Mas nessa situação ele tem ficado um pouco a desejar. Então, e esse ruído, eu vou lhe dizer por que ele atrapalha. Porque, ao invés de todo mundo estar direcionado
para um farol, um porto seguro. Não, fica essa briga. Olha, a coisa é tão séria que aqui nos bastidores, estava conversando eu e o doutor, né, antes da gente começar ao vivo, que envolveram uma das pessoas mais doces que eu conheci no trabalho médico, uma pessoa atenciosa, o doutor conhece ele muito mais que eu, que é o doutor Wip, um camarada, Weber, super gente boa, que ele gosta de ajudar todo mundo, ele é muito competente e aí envolveram ele nessa questão. Primeiro, o doutor sabe mais do que eu que uma receita médica, alguma é privado, é seu. Você não pode burlar, não pode violar uma receita médica. Tanto é que é até proibido colocar um CID numa receita médica para não dizer qual é a doença que você tem. Imagine fazer o que estão fazendo com o doutor. Isso é errado. Assim como o presidente tem o mesmo direito de não mostrar o exame dele, o doutor tem o mesmo direito constitucional de não mostrar a receita dele. Aí traz para o campo político. Aí o campo político, você sabe que as pessoas estão voltando para a rua porque você tem a autoridade mais. Volta. E os governadores, que são realmente os que vão lidar com esse problema diretamente, né? Cada um sabendo da realidade do seu estado, eles estão tomando as providências que devem ser tomadas. Agora, o Dória disse que aqui no estado, se não cumprirem, ele vai usar o poder de polícia, assim como o governador de Pernambuco também falou. Então, veja só, a política, nesse momento, ela deveria se ajudar e não atrapalhar. Então, nós precisamos... E o discurso do presidente ontem até que foi mais ou menos ameno, né? Ele deu uma pauladinha nos governadores, mas pelo menos não foi tão agressivo, né? Mas nós precisamos, Weber, de união nessa hora. Se você sabe muito bem da minha posição política, no meu Facebook eu parei de postar assuntos políticos, sabe por quê? Porque a política, ela passa, mas se você passar e perder uma vida, então a gente precisa focar na vida. A vida tem que ser a prioridade nesse momento, e não vaidade política ou ideológica. É assim que eu acho que nós devemos caminhar, unidos, para que possamos passar nesse momento, nessa crise mundial, que não é local, para que nós possamos esse país saia mais forte e mais capacitado em todos os sentidos. Doutor Giuliani, eu queria um comentário seu também a respeito, porque só o governador ou o prefeito sabem as reais circunstâncias que se encontra a sua estrutura de saúde, né? Sim. Mesmo que haja uma boa vontade do governo federal, ele não tem como conhecer todas as cidades, aquelas menores cidades mais afastadas, para ele, lá de cima, falar assim, olha, é assim e pronto, é isso que eu decidi, é isso que eu determinei, tem que ser assim. Porque na ponta, quem está lá no dia a dia são os médicos, é o secretário de saúde, que às vezes fica apavorado, não sabendo nem o que fazer, porque ninguém estava preparando ou preparado para um algo desse tamanho nesse momento. Tem hora que eu paro aqui e falo, gente, será que isso é verdade? Dá a impressão que a gente vai acordar assim, e fala assim, cara, eu tive um sonho terrível, mas não, quando você acorda, é isso mesmo, você tem que ficar em casa, você tem que ficar trancado, você não pode trabalhar, você tem um monte de amigos comerciantes que ganham dinheiro honestamente trabalhando e não podem trabalhar, então assim, é muito triste essa situação. O que o José Naldo comentou, que esse embate político está atrapalhando demais. Porque o que acontece? Só tem 3 países no mundo, né, que estão remando contra a maré, né? Um é o Turcomenistão, né, que lá não pode nem falar a palavra coronavírus, porque lá não tem coronavírus, né? O outro é a Belarus, né, que também manda o pessoal tomar vodka, né, porque toma vodka que o vírus não pega, né? E o outro, infelizmente, é o Brasil. Então, o que está acontecendo? Esse distanciamento que a gente tem entre a realidade e o fato é que está sendo muito difícil, né? Eles estão mais preocupados com a questão econômica, né, do que com a questão da saúde. Porque o que tem que fazer?
o país ele tem que abrir as torneiras, ele tem que garantir renda, ele tem que garantir saúde, ele tem que garantir cesta básica, ele tem que garantir transporte, ele tem que garantir tudo isso, por quê? Porque é um quadro de exceção, né? Esse momento que a gente está vivendo é um quadro, como você falou, é um pesadelo que a gente está vivendo, né? Só que o que acontece? Tem uma cadeia que tem que ser obedecida. Se a gente não faz um isolamento, se a gente não orienta direito como que deve ser a conduta da população, a população ela fica sem o norte, né? Então, o que todo mundo tem falado, os políticos que estão mais centrados, né? Esses 70%, né, que a gente fala, tem que falar, olha, o governo tem que assumir a sua função, a sua liturgia de governo, tem que deixar de lado, né, esse achismo para partir para a ciência, né? A ciência é o maior aliado, né, para a gente passar dessa, né? E enquanto tivesse embate, né, igual que o pessoal fala, a Itália luta contra o coronavírus, a Espanha luta contra o coronavírus, o Brasil tem que lutar contra o coronavírus, contra a corrupção, contra os políticos, né? Então, é muita informação e pouca resolutividade, né? Doutor, Weber, o doutor falou uma coisa tão interessante que marca a minha mente aqui, acusou de imediato. Como isso é importante. O doutor disse que é a hora da gente deixar achismo e se agarrar na ciência. Olha, se até as igrejas sérias, né? Porque tem igrejas por aí que, infelizmente, não levam a sério. As igrejas sérias, elas estão deixando de lado um pouquinho, não é deixando a fé, mas usando a fé, ao contrário, trazendo a fé para a ciência, esperando que a ciência dê a solução, aí nós, como cidadão comum ou político, vamos querer invadir uma área que não é nossa, que é a área da ciência. Então, doutor, muito bem explicado, doutor, isso é fundamental. Ô, Josenaldo, e aproveitando e observando as boas práticas internacionais, a saída para esse momento é fazer com que o recurso chegue no bolso de quem mais precisa. Sim. Eu estava para gravar um vídeo ou fazer um texto a respeito de como o nosso governo não consegue fazer isso. Você vê que logo no começo da crise, nos primeiros dias, na primeira semana, já saiu uma fábula de dinheiro para salvar os bancos, que são importantes para a economia, porque ele garante, tem o seu papel. Lógico que ninguém aqui é responsável de dizer que o banco não tem o seu papel. Mas o governo não sabe como fazer o dinheiro chegar no bolso de quem mais precisa, que são os pobres. Por exemplo, com essa bolsa aí de R$600, quais são os que têm aplicativo? Tendo aplicativo, qual sabe usar bem o aplicativo? Hoje nós temos aí uma gama da população que não tem acesso à internet. Como que eles vão conseguir chegar e fazer isso de maneira fácil? Então é uma coisa que fica aí de conselho, porque a primeira coisa é fazer chegar o dinheiro no bolso de quem mais precisa, que é para garantir o mínimo necessário para uma vida digna. A segunda coisa, fazer o dinheiro chegar no empresariado, para que esses mantenham os empregos e o salário do pessoal em dia. Tem que colocar o dinheiro público na jogada para a gente sair dessa situação que é muito difícil. E outra coisa, Weber, quando você elege um prefeito, um governador, um presidente, você não elege ou os elege para que eles fiquem sentados num trono, não. Você os elege para que, na hora da crise, ele dê solução. Porque que adianta eu eleger alguém que, num bem bom, ele sabe governar, e na hora da crise ele não sabe gerir? Então, meu amigo, tem que ser gerido, é na hora da crise. E a crise faz com que você demonstre e nós possamos enxergar quem realmente são os grandes governantes. E olha, nossa cidade tem feito um trabalho bom. A nossa região tem feito um trabalho bom. Ontem eu tive em Osasco, o prefeito, um jovem, Rogério Lins, ele está fazendo um trabalho bom. Hoje minha esposa trabalha lá em Osasco, ela é diretora de escola,
A gente ficou até 1 hora esperando chegar a cesta básica para o quê? Para suprir as necessidades daqueles alunos. Coisa linda, chegaram as cestas, nós recebemos, e hoje de manhã o prefeito estava lá fiscalizando para ver se a coisa estava certa. Então, veja só, se aqui embaixo eles estão fazendo, lá em cima não pode atrapalhar. É verdade, é verdade. Vamos seguir a pauta aqui. Sim. Não, Porque aí começa a ficar bom, né? Vamos abaixar os ânimos, senão daqui a pouco a gente perde o controle aqui. É verdade. Brincadeira, vale a observação. E outra questão também é esse reordenamento econômico. Por quê? O prefeito fica de mão atada. Por quê? Porque o orçamento dele depende daquilo que o governo federal vai liberar também. Né? Porque o que acontece? Nesse estrangulamento de consumo que a gente está tendo, né? Que todos os impostos que não estão sendo recolhidos, se ficar com a carga tributária que o município, o Estado e até a gente mesmo, como pessoa física, sim. Imagina se estenderam o imposto de renda para daqui 30 de junho, né? Tudo bem, mas o imposto é referente ao ano passado, quando estava correndo dinheiro. E agora que não está, como é que você vai pagar teu imposto depois? Quem tiver que recolher. E essa correção que nunca foi feita, né? Agora, aí assim, Josenaldo, aí assim, é incrível como que teve que ter uma pandemia para que todos chegassem à conclusão de que a distribuição de renda e a desigualdade social tem matado gente de fome há muito e muito tempo. Que com essa pandemia acabou generalizando e todo mundo sendo prejudicado de alguma forma, né? Eu lembro do Josenaldo falando a respeito de saneamento básico. Cadê o saneamento básico? Né? É uma bandeira minha. Cadê o tratamento de esgoto? Né? Então, aí nós estamos numa fase onde o investimento público foi cortado por causa da PEC dos gastos e tem milhares de obras de estrutura básica já aprovadas, só dependendo do dinheiro, que se colocado na economia gera emprego e movimenta a economia, ajudando aqueles que mais precisam, que são os trabalhadores da ponta. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento. Pós-pandemia, na desigualdade social em que passa o país. Partindo aqui para outra questão, doutor Juliano, essa aqui é bem tranquila para você, o senhor vai responder com tranquilidade. Sim. Cloroquina. Esse remédio para curar a pandemia, doutor? Fala para nós aí que a gente quer ouvir. Bom, não tem remédio que cura, né, ou que previne o coronavírus. A gente vai partir desse princípio. Por quê? Porque não tem nenhum estudo ainda comprovado qual que é o remédio que vai curar. O remédio, ele pode amenizar o sintoma, estabilizar o paciente para que ele possa se recuperar da ação do Covid-19. Então, o que acontece? A cloroquina ficou essa moda, por quê? Porque teve o Didier Raoult, que é da França, e o Vladimir Zelenko, que é um médico ultradireita lá dos Estados Unidos, que preconizou o uso da cloroquina. Então, isso daí virou um mantra, né, para o nosso presidente. Então, o que acontece? A cloroquina, ela é um remédio que ela é usada há muitos anos para malária, para artrite, para lúpus eritematoso. A ação dela, ela tem uma ação anti-inflamatória, né? E o que acontece? Uma das questões que tem da ação do Covid-19 é justamente de produzir inflamação. Para quê? Para que ele possa penetrar dentro das células, mutar e até chegar ao pulmão. Então, tem vários estudos
como tem essa pressão dos Estados Unidos, a pressão ela é mundial, então vários países estão começando a testar de fato. Então nós temos o quê? Então, por exemplo, vamos citar aqui no Brasil. A doutora Anise Yamaguchi, ela preconiza o uso de cloroquina com azitromicina e mais zinco. Né? Na França, já se preconiza o uso de cloroquina mais antirretrovirais, que é usado para tratamento de HIV e de ebola. Então, nós temos toda essa gama de coisas. Né? Pode ser que dá certo? Pode. Né? Se eu tiver coronavírus, e se o meu médico falar assim, você está no início, vamos aplicar em você a cloroquina, mais azitromicina, mais zinco, né? Para tentar melhorar. Né? Você vai acompanhar aquilo que o teu médico está receitando para você. Agora, o que não pode é o quê? Usar como se fosse prevenção. Porque a cloroquina, realmente, quando se usa com... Ela, por exemplo, o que é preconizado? É 25 miligramas por quilo. Se você dá 30 miligramas por quilo, a pessoa morre. Então, a prescrição, ela tem que obedecer um critério médico. É o médico que vai, conforme o teu estado físico, falar, olha, nós vamos entrar, né, com a cloroquina. A cloroquina, o Ministério da Saúde estava preconizando para casos mais graves. Agora, a determinação que o Mandetta até falou é o quê? O médico pode prescrever no início dos sintomas, né? Prescrever provavelmente ele vai prescrever a hidroxicloroquina, mais azitromicina, mais zinco, ou um antiviral, né? Vai prescrever, conforme o Mandetta falou, com a responsabilidade dele, e vai pedir para o paciente assinar um termo de responsabilidade com aquilo que pode acontecer com ele. Por quê? Porque ele vai estar sendo monitorado, ele tem que monitorar porque ele pode ter uma arritmia cardíaca, né? Um paciente que já tem psoríase, a contraindicação que está na bula do remédio da cloroquina, um paciente que tem psoríase, tem insuficiência hepática grave, ele não pode tomar. Então, a questão toda está sendo o seguinte: não é você tomar a cloroquina como se fosse uma vitamina C, né? Parece que é isso que tá sendo o mote, né? Não, cloroquina é a salvação, né? Não tem nenhum estudo ainda, porque pelo pouco tempo que se tem a ação do coronavírus, né? Porque é desde fevereiro, março para cá, que a gente tem esse boom, né? Essa pandemia. Então, o que está acontecendo? Não tem estudos confiáveis. Eu fiz uma pesquisa aqui antes de vir. Então, por exemplo, você tem a Europa, 6 países, né? Que é o Reino Unido, a Alemanha, a Espanha, Luxemburgo, a Bélgica, a Holanda e mais a França, estão desenvolvendo uma pesquisa que se chama Discovery, que vai testar mais de 3.000 pacientes. Só que a resposta desse estudo todo, com a sistematização científica e tudo mais, vai demorar de 2 a 3 meses ainda, né? Na Nova York também já fez mais de 4.000 testes, mas eles estão acompanhando ainda os resultados e a compilação para fazer a testagem. Então, quando você leva então para a ciência, né, para o estudo científico correto, aí você vai ter uma amostragem que vai falar, não, realmente
para o tratamento do coronavírus, a gente pode prescrever com certeza, né? Tem outros tipos de tratamento que está sendo utilizado. Então, por exemplo, a gente tem o tratamento com antiviral, em vez de usar a cloroquina, usa deixa eu pegar aqui. Usa o liponovir mais o ritonavir, tá? E com interferona beta. Então, em vez de usar a cloroquina, o Einstein está usando isso daí hoje, em pacientes mais graves. Está usando o lopinavir, mais o ritonavir, mais o interferona, né? Está se usando agora os plasmas dos pacientes que já tiveram alta, né? Para quê? Para injetar o plasma, para impedir que haja uma infecção, que o vírus consiga infectar as células, né? Tem pesquisa com cordão umbilical, né? Para aplicar nos pacientes que já estão com debilidade no pulmão. Tem um outro estudo também que eu achei interessante, né? Que a França está desenvolvendo, é um verme marítimo, né? Que ele consegue aumentar a oxigenação das células, né? Que também estão sendo testadas. Então, assim, tem várias frentes que estão sendo testadas, né? Mas tudo isso daí é para como que se fala? Para um tratamento, né? E para prevenção a gente não tem nada, porque até peço para o pessoal que não viu ainda a entrevista do Átila No Roda Viva, né? no Roda Viva, preste atenção, né? Dá uma olhada, né? Porque o desenvolvimento de uma vacina vai demorar ainda 1 ano e meio. Ô, doutor, na última entrevista do Ministério da Saúde, teve outro responsável lá, que não foi o ministro Mandetta, que disse exatamente sobre isso. A cloroquina, ela traz arritmia, e para ser colocada no paciente, tem todo um aparato, tem todo um monte de exames que precisa ser feito para ver se aquela pessoa tem condições clínicas, para ver se o remédio não vai causar mais mal do que a própria cura do Covid. A outra coisa, quando a maior autoridade do país diz o nome do remédio em público, sem ter essa veracidade constatada, causou uma busca desenfreada pelo medicamento nas farmácias do Brasil. E isso, o automedicamento, né, ela pode ser tão prejudicial quanto ou mais do que a própria pandemia, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, são todas essas variáveis aí, né? Uma pessoa toma, parecendo que é uma vitamina C, e ele pode ter uma arritmia cardíaca. Se ele tem um problema de insuficiência coronária, como que vai fazer? Ele não vai morrer de coronavírus, ele vai morrer de infarto, né? Pode ter um problema também na dosagem de descolamento de retina, né? Ter problema de visão. Então, uma série de problemas que, assim, não dá para pregar a automedicação. Nesse caso, não dá. E aí fica, né, Josenaldo, a lição da importância de se investir em ciência e tecnologia, né? Porque o estudo da ciência, ele demanda muito investimento e tempo para que as comprovações venham. O andar da ciência, ele é diferente do andar humano, né? Então, assim, é preciso que os governos se atentem a isso, e porque hoje nem 1% do orçamento do governo é destinado para ciência e tecnologia, e no momento desse, que a gente mais precisa do respaldo tecnológico, pode ser que falta para a sociedade. Ô, Josenaldo, tá me ouvindo? Opa, eu estava ouvindo. Tá, agora, repete aí que eu não ouvi, não. Eu não estava ouvindo, agora estou ouvindo. Eu quero que você faça suas considerações do que pode ser feito para diminuir o contágio por coronavírus. Dê uma dica aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando.
toda epidemia ela requer cuidados. Tanto o dengue quanto, se, por exemplo, uma doença causada pelo carrapato estrela, né, que é a febre maculosa, essas coisas todas, elas precisam de cuidado. Que o rato, tudo isso precisa de cuidados. Na dengue você tem que virar o vinho, não pode deixar com água parada, aquelas coisas todas. No coronavírus, também é higiene, é cuidados pessoais. Nós temos uma vantagem no Brasil, que é que o povo toma muito banho. É diferente. Aqui o pessoal gosta de banho. Eu acho que é uma tradição indígena, né? A gente gosta de tomar banho. Então já é um passo. Só que você, quando chegar na sua casa, você precisa ter cuidado. Por exemplo, aqui em casa, os sapatos fora, tiramos de fora de casa e isolamos essa roupa e esse sapato. É um cuidado. E aí, todas as vezes que a gente entra num carro, ou é algum álcool gel, passo o álcool gel na mão, abro o carro, entro e passo um pouquinho mais de álcool. Me prevenir ali da rua, de entrar dentro do meu carro com a mão, sem fazer para dentro automático. E aí, você precisa ter esses cuidados de não se comunicar com as pessoas tão próximo. Se você puder usar a máscara ajuda, ela não é 100%, o doutor sabe bem disso, é mais muito, sabe que ela não é primordial, ela não é total 100% que vai proteger ou ajudar, mas ela vai ajudar muito, porque você não vai soltar partículas de saliva, você ia aprendendo a lidar com isso. Os japoneses, eles já são mestres nisso, né? A gente vê em todas as reportagens um monte de asiáticos com máscara. São não só os japoneses, mas todos os asiáticos com máscara. Sintomas aí, o brasileiro tem que aprender. Quando o asiático está com sintomas de gripe ou de alguma doença que pode transmitir para o outro, ele ele faz a sua precaução de não transmitir para o outro. Essa, Weber, que o eu somos nós e os nós somos eu. Então, nós precisamos sempre visar que o relacionamento interpessoal, ele depende de mim. Se a gente fizer isso e fizer o que os médicos estão pedindo e os infectologistas de nos cuidarmos, com certeza nós vamos passar por essa e o país sairá muito melhor do que ele nessa epidemia. Tá ótimo. Boas dicas aí. Nós estamos já partindo para as considerações finais dessa live. Nós estamos chegando perto aí de 1 hora de transmissão, então, para não cansar muito a todos que estão acompanhando, a gente já vai passar para as considerações finais. E eu quero ouvir nessas considerações finais o doutor Fernando Giuliani. E aproveitando para agradecer, doutor, ter disponibilizado seu tempo para nos dar essa atenção e colaborar com a sua experiência na rede pública de saúde. Muito obrigado. A palavra está com você. Bom, eu também agradeço aí, né? Um prazer encontrar vocês aí, né? Amigos de longa data, né? De batalha pelo SUS, né? O SUS que tomou uma importância tão grande, né? Porque a gente vê quando um país tem um sistema de saúde, né? Estruturado, né? Com todas as deficiências, todos os graus de subfinanciamento que o SUS tem, mas ele nos dá uma retaguarda bem satisfatória mesmo, né? A gente vai ver um exemplo do que é um país que sem estrutura nenhuma e como que ele vai lidar com uma pandemia, que vai ser os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos hoje é o maior exemplo do que não se deve fazer na saúde, né? Gasta trilhões de dólares e não tem uma saúde que ela é resolutiva, porque ela não é universal,
ela não é integral, né? E ela não tem a equidade que o SUS determina, que o Programa de Saúde da França, da Alemanha, da Espanha, do Reino Unido, do Canadá tem, né? Mas as minhas considerações, eu acho que eu vou mais na questão do que o José Arnaldo falou, né? Eu acho que tem que lavar a mão direto, tem que, se não tem máscara cirúrgica ou a N95, faz uma máscara de pano, né? Eu tenho usado agora máscara de pano, porque eu também não quero que as equipes médicas fiquem sem máscara. Então, máscara de pano dá para um período da manhã, dá para um período da tarde. Ah, mas não tenho pano. Pega uma camiseta velha e faz, né? E tomar bastante cuidado, né? 1,80 m, 2 metros de distância de qualquer pessoa, quando você estiver andando. Se relar em qualquer lugar, lava a mão novamente. E o principal, né? Não levar a mão à boca, nem no nariz e nem nos olhos, né? Boca, nariz e olhos, né? Não pode relar a mão, né? Sem ter lavado ela e desinfetado. Se não tiver álcool gel, água e sabão, né? E vamos nos apoiar, né? Eu acho que a gente está aprendendo também que o mais importante é tirar o individualismo e a gente conseguir enxergar a coletividade, a comunidade, né? Para que a gente possa se livrar o mais rápido possível desse flagelo aí. Agora eu quero passar a palavra para o Josenaldo, agradecer, Josenaldo, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e que você faça agora as suas considerações finais. Obrigado, meu amigo. Opa, agora. Foi muito bom, né, o doutor, quando foi falar da parte técnica, realmente, quando a pessoa sabe, a gente fica calado só porque na sala ele tem, né, de muitos anos, nós somos colegas há 18 anos, eu acho que ele tem mais tempo do que eu lá na saúde pública de Barueri, e aí é muito bom quando a gente tem um debate ou tenta as informações, você tão bem as perguntas, elas bem objetivas e que ajudam muito nos esclarecimentos. E quero agradecer pela oportunidade, foi muito bom, foi poderoso, e a gente ama o que é isso que as PCBs gostam disso. Por isso que chamam a gente de chato, né, doutor? Porque a gente é chato, porque a gente gosta. Porque quando você não gosta, você não luta por aquilo. Então, eu luto pela saúde de Barueri, eu gosto, eu amo, parte do público, e vocês também aí para ajudar, né, no que for preciso e necessário. Maravilha, então. Quero agradecer aos dois participantes, o Dr. Fernando e o José Naldo. Muito obrigado mesmo. Quero agradecer aos meus amigos do Facebook que acompanharam. Nós chegamos a ter 16, 17 pessoas simultâneas ao vivo, e sabendo que as mídias digitais ela tem um ciclo, né? Então as pessoas entram e vão saindo, então é normal isso. E a gente não conseguiu divulgar antes porque eu estava com medo de não conseguir usar a ferramenta e ser cortado de alguma forma, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que participaram, meus amigos, e quero deixar uma homenagem grande aqui para todos os funcionários da rede pública de saúde de Barueri, de Osasco, de todas as cidades do Brasil. O trabalho que vocês estão fazendo para a saúde pública tem que ficar marcado na história da sociedade, para que a gente nunca esqueça desse momento, que no momento mais difícil da sociedade brasileira contemporânea, foram vocês que se habilitaram e foram lá trabalhar para que nós pudéssemos ter uma qualidade de vida e ter vida, né? Inclusive, também quero agradecer a todos, não só aos médicos, mas aos enfermeiros, ao pessoal das limpezas, ao pessoal do transporte,
o pessoal dos serviços essenciais que estão trabalhando para que nós possamos ter o nosso alimento em casa. Então, a vocês que participaram, a vocês que vão ver essa live aqui lá na frente, muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida que não deu para colocar no ar agora, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que na próxima semana pode ser que a gente faça uma outra live com outros profissionais, ou com os mesmos também, que nós somos muito bem representados aqui nessa noite. Muito obrigado a todos, continuamos nosso trabalho, que é sempre aquele, unindo pessoas de bem. E assim a gente vai construir uma sociedade melhor e para todos. Obrigado e uma boa noite.